Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 28 de março de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, muito bem-vindos, vamos lá. Vamos começar hoje com o meio ambiente, tá? Direto com o meio ambiente. Chuvas na Amazônia e no Pantanal ficaram até 40% abaixo do normal em 2024. Muito bem. É o que mostra o novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, divulgado hoje. Em 2024, os impactos climáticos se espalharam dos Andes à Amazônia, de cidades populosas a comunidades costeiras, causando grandes problemas econômicos e ambientais, comenta Celeste Saulo, secretária-geral da OMM. Com relação ao Brasil, além da diminuição das chuvas na região amazônica e no Pantanal, o relatório destaca o nível mais baixo já registrado no Rio Negro, em Manaus, e as enchentes no Rio Grande do Sul, que deixaram 180 mortos e prejuízos de cerca de 8,5 bilhões ao setor agrícola. O documento também relembra algo que a gente fala aqui há um bom tempo, que o ano de 2024 foi o mais quente já registrado na América do Sul, fator que contribuiu tanto para eventos como secas severas quanto para o derretimento de geleiras. Derretimento de geleiras muito importante, olha aqui. Outro ponto de destaque do relatório é a velocidade alarmante do derretimento das geleiras na América do Sul. A Venezuela, por exemplo, perdeu sua última geleira, a Humboldt, e se junta à Eslovênia como os dois primeiros países a perderem todas as suas geleiras. Além disso, duas geleiras, a Conejeiras e a Martial Sul, foram declaradas extintas em 2024. Desde o século XIX, os Andes perderam 25% de sua cobertura de gelo. As geleiras tropicais da região estão derretendo 10 vezes mais rápido que a média global. O relatório também alerta que uma das principais consequências do degelo é o que? Aquilo que a gente vem falando aqui já há um tempão, a elevação do nível do mar, que já acontece em ritmo acelerado e ameaça comunidades costeiras. A esperança é o que? Outra coisa também que a gente vem dizendo aqui há muito tempo, que é a energia renovável. Tá? Como esperança em meio ao cenário de caos climático, a organização aponta os avanços na geração de energia renovável na América Latina e no Caribe, que atingiu 69% da matriz energética da região em 2024. O documento destaca iniciativas como o desenvolvimento de previsões de vento baseadas em IA na Costa Rica, o modelo de estimativa de evaporação para painéis solares flutuantes no Chile e a criação de atlas nacionais de vento e de sol para apoiar o planejamento de longo prazo no Chile, Colômbia e Equador. A capacidade de energia solar e eólica cresceu 30% em relação a 2023 ainda, destaca o relatório. Então, está chovendo menos, está mais quente, as geleiras estão derretendo, o nível do oceano está subindo. É isso que está acontecendo, tá bom? Como eu venho falando aqui há muito tempo. Muito bem. Outra notícia, essa aqui lá do Pará. Sistêmica vence primeiro leilão do país de floresta desmatada para explorar crédito de carbono. Essa notícia é bem interessante, vem ver essa daqui. Ó. Então a Sistêmica venceu o primeiro leilão para recuperar uma floresta desmatada com o objetivo de comercializar crédito de carbono. A vencedora foi anunciada hoje na sede da B3 em São Paulo, no leilão do governo do Pará, de concessão para reflorestamento da unidade de recuperação Triunfo do Xingu, em Altamira, no sudeste do Pará. O terreno público de 10 mil hectares fica em Altamira e é parte da área de proteção ambiental, a APA, Triunfo do Xingu, uma das mais pressionadas pelo desmatamento ilegal na Amazônia. O contrato para concessão de 40 anos deve ser assinado em até 2 meses. Tá? A empresa vai pagar por uma área atualmente degradada e que deve passar por restauração ecológica. Então vai ter que restaurar aquela área em termos de ecologia. Então florestas, aves, toda essa questão da fauna e da flora, né? Da flora mais do que da fauna. Depois, esse terreno reflorestado, ele pode ser usado para a exploração de crédito de carbono. Empresas que não conseguirem reduzir emissões de gás carbônico podem comprar créditos da Sistêmica,
Então, entendeu? Ela ganhou o leilão, ela vai ter que reflorestar essa área, e aí ela vende os créditos de carbono dessa área para empresas que não conseguirem diminuir as suas emissões de carbono. É isso. Esse é um modelo inédito no Brasil, e um projeto piloto de um mercado regulamentado há poucos meses no país. A lei que regulamenta o setor foi sancionada pelo presidente Lula somente em dezembro de 2024, e é uma forma de diferentes empresas compensarem parte das emissões de gás carbônico, um dos grandes causadores do aquecimento global. Muito bem, tomara que dê certo, tomara que funcione e que mais lugares passem por isso para que a gente tenha um reflorestamento também, mesmo que seja por um motivo capitalístico, né? Vamos lá. IBAMA, outra, só falei, hoje é começando tudo com o meio ambiente. IBAMA deve frustrar prazo de teste previsto pela Petrobras para explorar a Foz do Amazonas. Essa notícia a gente vem acompanhando há muito tempo aqui, quem acompanha o canal sabe disso. Então, é uma matéria do André Borges e do João Gabriel da Folha Press. A previsão feita pela Petrobras ao IBAMA para que o órgão ambiental realize o chamado exercício de emergência em relação a possíveis acidentes envolvendo a exploração de petróleo na Foz do Amazonas corre sério risco de ser frustrada. O teste é o passo decisivo para que o IBAMA delibere sobre o licenciamento que autoriza a perfuração de poços na região. Não é que o IBAMA vai liberar. Precisa fazer o teste para eles decidirem. Tá? Em 14 de março, a Petrobras enviou um comunicado ao IBAMA no qual informa que a construção de sua unidade de estabilização de fauna, obra que integra o plano de proteção de fauna para o licenciamento do bloco 59, estava próxima de ser concluída. A empresa também avisa, a unidade poderá ser vistoriada no dia 7 de abril. Com a vistoria realizada, se acontecesse, né, o IBAMA já poderia testar a capacidade da Petrobras de responder a um eventual acidente no poço, um exercício de emergência conhecido como avaliação de plano de operação, APO. Mas, conforme informações obtidas pela Folha, não houve até agora nenhuma mobilização interna do presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, junto aos analistas ambientais, com o objetivo de planejar, definir os cenários acidentais a serem testados e como se daria a forma de acompanhamento. O IBAMA e a Petrobras foram procurados, mas não responderam. Tá. Então é isso. Não vai rolar, pelo jeito, o teste no dia que eles querem, né? E eles querem perfurar, eles falam que isso aí é só um teste. Não, vai perfurar. Vai perfurar. A diferença é, vai perfurar para ver se tem petróleo mesmo, né? E para testar se der uma zebra, se eles conseguem dar conta de conter o estrago. A diferença é essa. Não vai ficar tirando o petróleo lá de uma vez, mas é uma perfuração. Se eles fizerem merda, vai vazar óleo para tudo quanto é lado e vai ferrar a vida de quem está lá, tanto dos seres humanos quanto dos animais e da fauna também, e da flora, tá? Então é muito preocupante isso aqui. Muito bem, chega, vamos falar de outras coisas? Vamos falar de quem? Vamos falar do Bolsonaro? Deputado do PT apresenta notícia crime contra Eduardo Bolsonaro no STF. O deputado estadual Simão Pedro, do PT de São Paulo, apresentou hoje uma notícia crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, no STF. O alvo é a articulação do filho do ex-presidente para que autoridades brasileiras sejam alvo de sanções por parte do governo dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro anunciou na semana passada uma licença tal, que vocês já sabem, tá? Aspas para o Simão Pedro. As articulações dele nos Estados Unidos buscam interferir no exercício do STF, na sua função máxima de guardião da Constituição e no julgamento da cúpula que articulou o golpe em 8 de janeiro. Em entrevistas na semana passada, o Eduardo Bananinha detalhou sua estratégia. Segundo ele, o objetivo é buscar que o governo Pato Donald aplique sanções contra autoridades brasileiras em movimento análogo ao feito em fevereiro por Pato Donald contra membros do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Ele aplicou a sanção aos integrantes do tribunal que expediram um mandado de prisão contra o genocida de Israel, o Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra durante a invasão da faixa de Gaza na Palestina. O objetivo do Bananinha é que as sanções sejam aplicadas não só contra o ministro
Alexandre de Moraes, relator dos casos contra Bolsonaro no STF, mas também contra delegados e outros servidores envolvidos nas investigações. Ele tem feito ataques ao delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, que comanda os inquéritos que tramitam no STF. Então, assim, é um patriota, né? A gente gosta de ver essa galera patriota, esse pessoal que defende o Brasil, que se preocupa muito com o Brasil, mas que no menor problema pica a mula para os Estados Unidos. Por que será? Talvez porque ele tenha dinheiro lá, né? Eu vou ler só a manchete, tá? Família Bolsonaro movimentou mais de R$1 milhão nos Estados Unidos após derrota nas eleições, tá? O inelegível mandou 800 mil para lá e o filho dele também é uma coisa parecida com isso. Não, 800 mil do Bolsonaro, 800 mil do Bananinha e o Carluxo mandou R$287.500, tá? Fica aí mandando dinheiro para eles, fica. Chega de falar dessa jostra aqui. Tá rolando o papo da anistia, vocês sabem muito bem, né? Tá todo mundo querendo anistia para os pobres coitados lá de 8 de janeiro e para a família e para todo mundo. Esse fim de semana vai ter atos contra a anistia a golpistas do 8 de janeiro e pela prisão de Bolsonaro no Brasil inteiro, tá? Então quem puder, quem quiser defender a democracia brasileira e a responsabilidade dos golpistas, eu vou ler aqui onde a gente vai ter essas manifestações, tá bom? No próximo domingo, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizarão atos pelo país todo contra a anistia aos presos pelo 8 de janeiro e pela prisão do ex-presidente inelegível. Com aspas aqui para Daiane Araújo, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que integra as frentes dos movimentos. Com o desenvolvimento do julgamento nesta semana, do núcleo articulador da tentativa de golpe de 8 de janeiro e Bolsonaro no banco do réu, esperamos que essa pauta tome ainda mais fôlego e que a gente consiga avançar tanto na disputa ideológica da sociedade, quanto na pressão do judiciário para que a justiça seja feita. Então vamos lá. Os locais que a gente vai ter os atos, tá? Amanhã, dia 29 de março, em Feira de Santana, na Bahia, na Praça do Nordestino, a partir das 9 da manhã. E em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na Praça do Rádio, a partir das 9 da manhã também. Dia 30 de março, domingo, em Fortaleza, na Estátua de Iracema, a partir das 16 horas. Em São Luís do Maranhão, na Praça Benedito Leite, na Feirinha, a partir das 9 da manhã. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Praça Independência, a partir das 9 da manhã. Em Belém do Pará, na Praça da República, em frente ao Teatro da Paz, a partir das 8h30 da manhã. Em Recife, Parque 13 de Maio, até o Ginásio Pernambucano, começando às 9 da manhã. Em Curitiba, na Praça João Cândido Largo da Ordem, começando às 9h30 da manhã. Em São Paulo, na Praça Oswaldo Cruz, até o Doicode, começando às 13 horas. Também em São Paulo, no MASP, a partir das 15 horas. Em Niterói, Rio de Janeiro, na reitoria da UFF, a partir das 18 horas. Também, o Rio de Janeiro tem vários lugares, tá? No Aterro do Flamengo, a partir das 10h30. Na Feira da Glória, a partir das 10h30. Na República, a partir das 10h30. E em Volta Redonda, na Feira da Vila Santa Cecília, a partir das 9 da manhã. Na segunda, dia 31 de março, vai ter em Fortaleza, na roda de conversa, na sede do PT do Ceará, a partir das 18h30. No dia 1º de abril, em João Pessoa, na Paraíba, na Caminhada do Silêncio, prédio da OAB da Paraíba, e também no Rio de Janeiro, no DOPS, a partir das 15 horas. Tá bom? Então quem quiser apoiar, estão aqui todos os lugares, eu vou colocar na descrição do vídeo o link dessa matéria com todos os lugares que vão ter as manifestações. Tá bom? Muito bem. Agora vamos falar de mundo um pouco? Que a coisa tá feia no mundo? Muito bem. Vocês sabiam que a União Europeia recomendou kit de sobrevivência de 72 horas para os seus cidadãos? Que cada um monte o seu kitzinho para sobreviver 72 horas? Sabe por quê? Vamos ler aqui. A Europa olha para o seu futuro ciente de que tempos de instabilidade devem estar no horizonte. Sim, porque o troço está fedendo lá.
entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Europa e a Rússia, e com o genocida do Netanyahu de Israel também. Diante disso, a União Europeia decidiu tentar tirar do papel um plano ousado de rearmamento, a gente já falou sobre isso aqui, incentivar os seus países a impulsionar gastos militares e se preparar para ameaças de conflito. Outra medida bem comum em tempos de crise foi anunciada nesta semana. A Comissão Europeia orientou os governos dos países membros do bloco a garantir que os cidadãos se preparem para crises futuras, a exemplo de conflitos armados, pandemias, cyberataques, incêndios florestais e acidentes industriais. Tudo que já aconteceu, né? Inclusive. Para isso, a União Europeia planeja fazer com que todos os Estados-membros desenvolvam kits de sobrevivência de 72 horas para os cidadãos. A população dos países do bloco totaliza pouco mais de 448 milhões de pessoas. O desenvolvimento de kits de sobrevivência se justifica pelo fato de que as ameaças que a Europa enfrenta hoje são as mais complexas do que nunca. E todas estão interligadas. Sim, muito bem, muito bem. A Europa caminha rumo a um cenário no qual precisará lidar praticamente sozinha com a sua segurança. Essa percepção ganhou força com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Pato Donald, de reduzir o apoio militar aos europeus. O kit deve servir para que a população possa armazenar alimentos, água, lanternas, documentos de identificação e tudo mais, tá? Eles desenvolveram um guia sobre a montagem do kit. Entre os itens estão alimentos não perecíveis, 6 garrafas de água potável para cada pessoa, lanternas e pilhas, kit de primeiros socorros completo e rádio analógico com pilha. Tá certinho, muito bem. Não é nenhuma novidade, né? Já aconteceu isso antes, mas chama a atenção que eles terem pedido para os cidadãos da União Europeia fazer isso agora, então alguma coisa deve estar para acontecer. E aqui a gente tem, vamos falar de Zelensky e Putin, os dois malucos. Olha o Zelensky. O presidente da Ucrânia fez uma previsão mórbida ontem, quinta-feira, dia 27. Para o mandatário ucraniano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, morrerá em breve. A declaração foi dada em uma entrevista ao canal Eurovision News. Segundo Zelensky, a única coisa que Putin tem medo é do seu povo. Aspas para o Zelensky. Se todos os nossos aliados permanecerem tão fortes quanto são, se continuarem a pressionar Putin, a desestabilização de sua sociedade seguirá e é disso que ele tem medo. A segunda coisa que ele teme é a perda de poder. Isso depende da estabilidade da sociedade, mas também da idade dele. Ele morrerá em breve, isso é fato. Tudo vai acabar então. Ah, claro, você acha que vai tirar o Putin de lá e acaba. Putin tem 72 anos de idade e está no poder desde 1999. Isso é um absurdo. Mais recentemente, já no contexto da guerra do seu país contra a Ucrânia, o estado de saúde dele foi motivo de especulações. Ainda em 22, o jornal britânico Daily Mail chegou a divulgar trechos de documentos de inteligência russa que apontaram que o mandatário teria sido diagnosticado com a doença de Parkinson e com um câncer de pâncreas. Na época, a CIA negou que Putin estivesse com problemas de saúde. E o jogo continua sendo duro nas negociações, né? Ninguém cede nada. Ontem também o ucraniano disse que as condições impostas pelo Kremlin para que o cessar-fogo saia do papel são irrealistas, aspas para o Zelensky. A Rússia está tentando impor suas próprias condições aos nossos parceiros, mas essas condições são irrealistas. Lógico que ela está querendo colocar as imposições dela, a imposição de quem? Do vizinho? Lógico que não, né? Levantar sanções à Rússia agora seria um desastre para a diplomacia. Sanções são uma das poucas ferramentas reais que o mundo tem para pressionar a Rússia a ter conversas sérias. As sanções devem permanecer em vigor enquanto a agressão e a ocupação continuarem. Aí o Putin respondeu, obviamente, né? Vamos ver o que Putin disse. Putin sugere administração transitória na Ucrânia sob tutela da ONU. Ele sugeriu isso hoje, sexta-feira, 28, de estabelecer uma administração transitória na Ucrânia, sob a tutela da ONU, para organizar uma eleição presidencial democrática e negociar depois um acordo de paz com as novas autoridades de Kiev. Putin também afirmou que suas tropas tomam a iniciativa em toda a frente de batalha e expressou confiança em acabar
com o exército ucraniano. Também não ajuda, né? Ai, ai. Ah, mais aspas para ele. Poderíamos, claro, discutir com os Estados Unidos, até mesmo com países europeus e, claro, com nossos parceiros e amigos, sob a tutela da ONU, a possibilidade de estabelecer uma administração transitória na Ucrânia. Para fazer o quê? Para organizar uma eleição presidencial democrática que resultaria na chegada de um governo competente e que teria a confiança do povo. Depois, para iniciar com essas autoridades negociações sobre um acordo de paz e assinar documentos legítimos. O chefe de Estado assegurou que no âmbito das atividades de manutenção da paz da ONU, já se recorreu diversas vezes a uma administração transitória. Ninguém respondeu a isso que o Putin falou, nem a ONU, nem os Estados Unidos, nem a Ucrânia. Tá? O Zelensky já disse, em outras oportunidades, no passado, que ele abriria a mão da presidência, ele sairia se isso garantisse a paz e o cessar-fogo, o fim da guerra. Né? Lembrando sempre que o mandato dele já acabou, né? O mandato dele já acabou, mas ele não saiu porque ele, por falta de condições de realizar um novo processo eleitoral, que o país está em guerra. Faz sentido, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar acompanhando porque o cessar-fogo não aconteceu e o troço lá. Por isso que a Europa está com medo. A Europa está com medo de uma guerra lá, né? De estourar uma guerra de novo. Por isso que estão mandando o povo criar lá os kits de emergência e tudo mais. Vamos falar de Israel, do nosso querido Netanyahu? Israel realizou um ataque aéreo pesado a um prédio nos subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano, hoje, sexta-feira, dia 28. É o primeiro desde que uma trégua em novembro paralisou a guerra entre o país e o Hezbollah. Ai, ai. O bombardeio ocorreu após uma ordem de evacuação do bairro feita pelo exército israelense, que deixou os moradores em pânico, correndo para escapar a pé enquanto o trânsito congestionava as ruas da área, de acordo com repórteres da Reuters. Então imagina, você recebe lá um aviso, ó, nós vamos bombardear aqui, vaza. Aí sai todo mundo correndo, o trânsito parado, as pessoas não sabem se vão ser mortas ou não. Cara, que absurdo que o Netanyahu faz, cara. 3 ataques menores de drones foram feitos no prédio mais cedo, com a intenção de servir de alerta. Tá? O exército israelense afirma que o alvo era uma instalação de armazenamento de drones na área pertencente ao Hezbollah. O grupo terrorista anunciou, através de seu porta-voz, que decidiu cancelar a celebração do dia de Al-Quds, que seria realizada nessa sexta, devido à agressão sionista no subúrbio sul. E o cessar-fogo já havia sido abalado na última semana, quando o governo israelense voltou a atacar o sul do país após interceptar uma tentativa de ataque do Hezbollah na fronteira. O Netanyahu não tem jeito, né? A presidência do Líbano se manifestou sobre o ataque no Twitter. As ameaças são uma continuação da violação de Israel ao acordo patrocinado pela França e pelos Estados Unidos da América. A comunidade internacional deve pôr fim a esses ataques e forçar Israel a cumprir o acordo, assim como o Líbano está comprometido com ele. O presidente libanês Joseph Aoun estava em reunião com o Macron, o francês Macron, e com as autoridades da Grécia e de do Chipre, quando foi informado sobre o bombardeio. Após o encontro, Macron falou à imprensa e disse que os ataques em Beirute nesta manhã foram inaceitáveis e uma violação do cessar-fogo. Ele disse que irá conversar com o presidente americano, o Pato Donald, e também com o primeiro-ministro genocida Netanyahu sobre a situação. Neste momento não há nada que justifique os atuais ataques de Israel. Ninguém para Israel. Ninguém para o Netanyahu, tem que dar nome. Não é o país, é o Netanyahu que faz isso. Esse genocida maluco que não para de atacar todo mundo. Porque ele está enrolado politicamente lá dentro. Se a guerra terminar, ele vai se ferrar lá dentro de Israel. Por isso que ele mantém as guerras acontecendo. O ministro da Defesa israelense emitiu um comunicado após as críticas do presidente libanês. Estou enviando uma mensagem clara ao governo libanês. Se vocês não aplicarem o acordo de cessar-fogo, nós o aplicaremos. É a mesma coisa. Netanyahu afirmou que continuará a atacar qualquer lugar no Líbano para conter ameaças e impor um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Cara, é de lascar isso aqui. Então, ele é sempre a mesma coisa. Ele acusa o outro de encerrar o cessar-fogo e ele ataca. Ele fez isso na Palestina várias vezes e está fazendo no Líbano agora.
Fez na Cisjordânia também, atacou a Cisjordânia. Alguém precisa parar o Netanyahu. Cadê a ONU? Cadê o Tribunal Penal Internacional? Ninguém faz nada, cara. É impressionante. E ele continua matando pessoas à torta e à direita. Ele faz o que ele bem entende. Isso é um absurdo. Muito bem. Então quem puder ir às manifestações esse final de semana, vá. Vamos lutar contra a anistia e pela prisão, não é só do Bolsonaro, de todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado no fim de 22 e do 8 de janeiro de 2023. Ok? Então, um ótimo fim de sexta para vocês, um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda-feira. Um abraço.